Bem, se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara, desta feita do dia 6 de outubro de 2022. Sejam bem-vindos. Não temos nenhuma ata para ser votada hoje. Antes da ordem do dia, alguns vereadores querem intervir? Tenho a bondade, Sra. Vereadora Rosa Nunes. Bom dia a todos. Sr. Presidente, quando é que temos 2 microfones, um para cada um? Estando aqui sempre a esticar o braço. Está quase ou não? Bem, a minha pergunta prende-se com o PDM. Gostaria de saber em que ponto de situação está a revisão do Plano Diretor Municipal, uma vez que não tenho tido qualquer feedback, como vereador da oposição, não sei o ponto de situação. Nossa vereadora do Planeamento, Sra. Doutora Filomena Sintra, quer esclarecer de modo muito resumido esta pergunta. Muito bom dia a todos. A forma mais resumida para esclarecer é que dia 13 terei uma reunião com, dia 12, quarta-feira que vem, terei uma reunião com a equipa técnica para atualizarmos o cronograma dos trabalhos, que tem que ser muito apertado, e trarei na próxima reunião o cronograma dos trabalhos, que vai ser reformulado com a equipa técnica na próxima semana. Mais alguma questão? Podemos então dar início. Tenha a bondade, Sr. Vereador João Pereira. Ora, bom dia a todos. Só a referenciar aqui um conjunto de atividades desenvolvidas nas 2 últimas semanas. Os Cheirões de Acordeão, que integram o projeto de Volta ao Monte, promovido pela Associação Odiana com a parceria do município de Castro Marim. As várias atividades inseridas no mês do idoso, que é a iniciativa do CLDS, Castro Marim Convida, promovida pelo município e comandadas também pela Odiana. Os mercadinhos realizados no Azinhal e em Odeleite. O teatro que ocorreu no Revelino de Santo António, Gelada UDIC, que é um projeto de cariz social de origem sueca. O espetáculo também realizado aqui na Biblioteca de Teatro À Tona d'Água, que para as crianças, que tem por mote o alerta para a importância da poupança de água, também um projeto das águas do Algarve, e também deixar aqui nota em relação aos microfones, que já foram comprados um novo sistema, então está a ser, neste momento, a ser montado na sala de sessões, para que cada vereador tenha um microfone. Obrigado. Sim, senhora. Mais alguma questão? Então vamos... Eu gostaria de acrescentar aqui uma questão da última reunião, uma informação adicional sobre a questão da Ribeira do Álamo. Está objetivamente identificado o ponto de saída de água, que é do sistema de rega da plantação de romanzeiras, que já tinha sido pedido para reparar há 2 anos. Depreendemos que tenha sido reparado, porque de outra forma não poderíamos admitir, e está identificada a hora e o momento em que sai imensa água, e já foi notificada a entidade exploradora do pomar, que pelo que acontece regularmente, sempre àquela hora, e que dá uma sensação que vem das redes pluviais, mas não vem das redes pluviais. Dizer que, isto é uma questão, até um posicionamento político, mas mais pessoal, que vamos entrar num período de guerra entre a região, entre os setores. Quem é que deve ser o primeiro a que se vai cortar água? Porque, como todos sabem, estamos em limites de volume de água disponível baixíssimos, como não se via há muito, e eu gostaria que não houvesse essa discussão entre setores, como se nenhum dos setores fosse importante. O lema sempre é que, em primeiro lugar, está o consumo humano. Sim, mas nós, seres humanos, não vivemos sem os outros temas da agricultura, a atividade económica,
e às vezes queremos discursos um bocado populistas e isso é arriscado. Agora, o que acontece é que na agricultura, nós no consumo humano já nos habituámos a fechar a torneira, se não for pela responsabilidade de gastar menos, pelo menos pelo preço da fatura da água que aumenta em função dos escalões de consumo. Na agricultura isso ainda não acontece. No Algarve, 60% da massa de água é absorvida na agricultura. Nós precisamos dos sistemas de agricultura, precisamos de continuar a regar, precisamos da agricultura, precisamos dos nossos produtos, dos nossos produtores. O que acontece é que, politicamente, nunca houve nenhuma medida que obrigasse a que houvesse um controle hídrico em função das plantações. Nós, por exemplo, no Regulamento de Benefícios Fiscais, colocámos lá uma componente que é isentar na derrama as empresas que tivessem projetos com eficiência hídrica, mas não há, neste momento, monitorização desse sistema. E parece-me que já passaram os anos suficientes, especialmente os últimos anos em que está demonstrado os efeitos das alterações climáticas na região, está demonstrado que tem que haver uma intervenção clara sobre o maior consumidor de água, mas não podemos entrar naquele discurso que vamos cortar a agricultura, porque a agricultura é necessária. Temos é que obrigar a que haja sistemas mais eficientes. E, portanto, neste caso em concreto, é uma produção, é um pomar que, ao que parece, isto já está a acontecer desde que foi denunciada a situação, pois aparece água sistematicamente e que depois se cruzou com outro problema ali, que foi a tensão da nossa conduta de águas residuais e, aparentemente, associou-se sempre a esse problema. Portanto, está identificada a hora, o momento, os sítios e foi pedida uma intervenção urgente, sob pena temos que fazer queixa sobre a conduta de quem explora. Sim, mas repara, acima de tudo, o problema é mais profundo do que se possa imaginar, porque as reservas existentes à superfície no Algarve dão para uns quantos meses, o que equivale a dizer que, se não chover, no verão que vem já irá haver cortes relativamente. Isto, de algum modo, é alarmante, porque imagine-se se tiver que haver cortes nos hotéis, etc, etc. O que isto irá representar para a economia regional. Portanto, esta situação é de veras preocupante. Aliás, eu tenho-me apercebido que o Ministério da Agricultura não fala com o Ministério do Ambiente e daí autorizar toda a exploração de abacate que há para aí. Portanto, e agora fomos apanhados. Como eu já vi este filme algumas vezes, há 2 anos de seca seguidos, a classe política algarvia entra em aflição, alguns até em pânico, depois chove uma semana e ninguém mais fala do assunto. Agora, estão perspectivadas duas intervenções, uma central de desalinização, outra, uma conduta de água do Pomarão até a barragem de Odeleite, mas nas minhas continhas, menos de 4 a 5 anos, elas não estão feitas. Portanto, imagine-se se o São Pedro resolve não deitar água este inverno. É que este problema é muito grave e parece que ninguém liga. Pronto, se estiverem de acordo, senhora vereadora, tenha a bondade. Ora, muito dia a todos os presentes, lá para casa também. Agora suscitou-me aqui uma dúvida em relação a este tema. A senhora vereadora disse que me iria fazer chegar umas fotografias sobre a reparação da ruptura na Rua da Lagoa, em altura, até agora ainda não recebi nada. Outra coisa, em relação às rupturas na Rua da Lagoa, cá em cima, ao pé aquele café, eu não me recordo ao certo. Pronto. Na Rua da Lagoa, na parte de cima, havia uma ruptura ali que já tinha uns 3 anos, que até um vereador chegou a dizer que não valia a pena reparar aquela ruptura porque os custos monetários seriam maiores. Espantem-se a ouvir isto, mas é verdade. Os custos monetários seriam maiores do que aquilo que debitava na ruptura, os metros cúbicos de água que saíam dali. A outra lá em baixo, a outra ruptura lá em baixo, que já tem cerca de... No outro dia houve alguém que me chamou a atenção a dizer que aquela ruptura já tem mais de 6 anos. Mas eu continuo a dizer que tem 5, porque não tenho a certeza daquilo que se terá mesmo, eu só digo aquilo que tenho a certeza.
aquela ruptura já está reparada, não está? Qual é o ponto da situação daquela ruptura? Obrigado. Não sei se a senhora vereadora quer esclarecer. Penso que as fotografias eram desnecessárias a partir do momento que o Sr. Presidente, na reunião seguinte, passou a informação que fez a verificação junto dos serviços técnicos e que confirmaram que as suas alegações que nós teríamos pavimentado sobre uma ruptura sem a reparar, que isso não fazia sentido e que, portanto, pensei que isso faria confiança naquilo que a estrutura técnica terá transmitido via Sr. Presidente da Câmara, pois eu nem outra coisa iria pensar. Quanto às rupturas em altura, essas rupturas foram reparadas, inclusive a caixa, uma válvula que várias vezes falou que não é na Rua da Alagoa, mas no cruzamento para a Rota do Sol já está aberto, como infelizmente está lá um enorme buraco à espera do fornecimento de peças. Penso que esta semana poderemos ter condições ou não, depende se as peças chegarem, para substituir a rede, e foram todas reparadas. Acontece que houve uma recidiva, tal como nas doenças, houve uma recidiva ali junto à igreja, da altura um bocadinho abaixo da zona onde construímos a caixa, e que também está a ser intervencionada. Mas todas foram reparadas. Eu acho que deve haver aí algum equívoco neste momento. Quanto à outra que dizem que é 2, 3 anos, e 5 anos, e 4 anos, eu quero dizer que houve ali um ramal para a construção de uma casa que, de facto, deixou ali a verter água, mas que foi reparado, que é o tal que foi agora definitivamente reparado novamente e que já foi pavimentado, mas não esteve em contínuo esse tempo a drenar a água. O Sr. Vereador diz que sim, a informação que tenho é que não, e que voltou a acontecer na altura da ligação ao ramal da casa, pois é a informação que eu lhe sei transmitir. Defende a verdade, Sr. Vereador. Ora bem, aquilo que o Sr. Presidente me veio dizer é que, junto dos serviços técnicos, teve a confirmação de que ninguém pavimentou a ruptura. Mas não foi os serviços técnicos da Câmara que pavimentaram a ruptura. Eu só quero saber se a ruptura foi reparada ou não, porque a pavimentação não foi colocada pela Câmara, mas sim pelos senhores da obra que está um pouco mais acima, que pavimentaram a parte da frente da obra e trouxeram o pavimento até mesmo ao sítio da ruptura. Toda a gente diz que ali não foi aberto buraco nenhum para reparação. Ora, se não foi aberto buraco nenhum para reparação, então o pavimento está em cima da ruptura. A ruptura, de certeza absoluta, continua a verter, só que não se vê porque o alcatrão está em cima. Oh, Sr. Vereador, vamos lá ver uma coisa. Qualquer intervenção que alguém faça na Rua da Alagoa é com o agrément, é com a autorização da Câmara Municipal, dos técnicos e do Presidente da Câmara. Portanto, eu não acredito que haja inconsciência e responsabilidade por parte de qualquer técnico da Câmara que permita que houvesse uma pavimentação sabendo que havia ali uma ruptura. Não acredito. Aliás, já me informei nisso, quer dizer, isso não corresponde minimamente à verdade. Presidente, se me permite, isto não é o diz que disse. Eu, como vereadora, estive lá. E os serviços da Câmara tiveram a fazer a reparação da ruptura. Se essa gente toda, peça-me por favor, essa gente toda, então, que venha cá ou que me diga, ou que se quiser, eu ligo essa gente toda, que é para, então, perceber o que é que estamos a falar. Eu vi, já lhe disse isto, os serviços confirmam, e não foi o privadozinho que nos veio fazer uma pavimentaçãozinha. É preciso perceber que, no exercício das nossas funções, nós muitas vezes exigimos, para além daquilo que são os condicionantes normais e das taxas. Foi uma exigência do município pavimentar aquele troço da Rua da Alagoa. Foi uma exigência do município em processo de licenciamento. Coisa que às vezes não se fazia. Às vezes nem os passeios do próprio loteamento as pessoas acabavam, percebe? Isto foi uma exigência. O promotor reclamou muito, que não tinha que pavimentar. Agora, foi feita uma coordenação, eu vi. O senhor, se me quiser chamar mais alguma coisa, chame. Já lhe disse isto. Vi, estive lá, os serviços confirmam que isso foi reparado. Se existe outra ruptura, se existe... estamos cá para verificar o que é, onde é. Agora, ali não é de certeza. Ou aquela foi reparada de certeza. Poderá haver alguma reincidência, mas não, eu tenho a certeza absoluta, posso lhe dizer com certeza absoluta, não é o diz que disse. Até lhe disse que registrei a fotografia.
Pronto. Mas agora o senhor vai-me auditar o que é que eu estou a dizer? Então, mas nós não somos... Olha, há uma coisa que eu prezo que é, só digo aquilo o que sei. Às vezes tem coisas que posso saber erradamente. E também tenho humildade na reunião seguinte pedir desculpa ou corrigir a informação. Estou-lhe a dizer que estive lá. Não preciso lhe dizer mais nada. O que eu acho é que os técnicos da Câmara não são tão responsáveis que cheguem a esse ponto que o Sr. Vereador está a falar. Tenha mandado, Sr. Vereador. Sr. Presidente, é assim, pode estar aqui em causa, a Sra. Vereadora diz que tem a certeza, mas é assim, pode estar em causa o sítio, o local, em que a Sra. Vereadora pode não saber bem qual era. Aquilo era uma racha, estava uma racha no pavimento e que estava a verter água. Não tem lá nenhum espaço de válvula, não tem lá nada. Portanto, era água a subir à superfície. E o que está pavimentado, por coincidência, chegou até ali. É só isso que está em questão. Ninguém está aqui a querer levantar nada. Já agora, já que estamos aqui tão preocupados com a água, eu pergunto se naquela rua, a tal rua que deu no outro dia aquela polémica, porque às vezes estamos a falar de sítios diferentes e não sabemos o que é que estamos a falar, já aconteceu aqui na Câmara, certo? Aquela rua que foi arranjada, a tal ali em frente à igreja, quando a Sra. Vereadora diz que é provisório, que era às escadinhas e agora está assim uma coisa escorregadia, pronto, não interessa. É provisório, estou à espera de ver quando é que será feita a definitiva. Pergunto eu, já alguém reparou no fundo da escada, no passeio, é que eu por acaso passei por lá no outro dia e vi aquilo a correr água, até tenho um filmezinho, vê-se mal, está uma válvula a verter água. Portanto, se não repararam, estou aqui a deixar o alerta para que a Câmara possa, de facto, reparar. Agora, a outra situação é diferente, não tem nada a ver com isso, era uma racha que se via na rua, mesmo quase no limite da pavimentação. Supostamente acho que é até o edifício, qualquer coisa, Mena, tem um nome assim, que a reparação chega mesmo até aquele limite. Sim, senhor. Muito bem. Mais alguma questão? Então vamos para o ponto número 1, que tem a ver com informações. O saldo do dia de hoje, cifra 100, operações orçamentais 4.783.795 euros, operações não orçamentais 2.020 euros. A proposta número 229, alteração ao alvará de loteamento. Este ponto veio à última reunião de Câmara, foi retirado porque a vereadora Rosa Nunes teria dito que eu teria competências para... Foram delegadas competências neste âmbito. O nosso jurista diz que não corresponde à verdade e daí este ponto de voltar aqui à reunião de Câmara. Portanto, alguma dúvida? Sim. Tenha mandado, Sr. Vereador. O jurista disse, então é assim, eu tive o cuidado de ver a proposta da deliberação e que refere a proposta 212/2021, que foi aprovada a 22 de outubro de 2021, e o que as nossas, se calhar tem que ser clarificado, o que diz lá é que todas as competências que sejam passíveis de ser delegadas, referentes ao 555/99, vão ser delegadas no Presidente da Câmara. Pronto. Também percebo o técnico da Câmara ou o chefe da subdivisão, em que refere que tem que ir à reunião de Câmara, que é ela que o diz, porque o 555, de facto, diz lá que as alterações simplificadas, número 8, artigo 27, é feito por simples deliberação camarária. Simples deliberação camarária. É assim, é preciso esclarecer quem é que aprova o alvará, quem é que aprova o licenciamento inicial. Já agora, como lá não diz deliberação camarária, pergunto eu, quando existir agora um loteamento para aprovar, vem à Câmara ou vai ao Sr. Presidente? Portanto, pode perguntar, se faz favor, ao jurista, porque se for o Presidente, não tem lógica nenhuma que a alteração tenha que vir à Câmara. Portanto, é só isto. Pois, mas o jurista informou-me que nos artigos 4 e 5 do RGEO há competências que são delegáveis no Presidente da Câmara, faz uma descrição de quais são elas. Esta não. Esta alteração à licença de loteamento é da competência da Câmara Municipal. Pronto. Não vou aqui discutir o que o jurista diz ou não diz, portanto, não, se assim for o entendimento, por mim tudo bem. Agora,
Já agora, questiono outra questão. Portanto, para eu poder votar alguma coisa em concreto, o que me chega aqui é uma informação técnica e uma proposta. Eu não tenho uma planta, não sei onde é que fica este alvará, portanto, não estou em condições de votar este ponto. Pronto, uma coisa é o que está a dizer, a outra coisa é o que realmente, o que referiu não tem razão nenhuma de ser, porque o Regeu, neste caso particular, é bem elucidativo. O número 8 do artigo 27º diz que as alterações de licença de loteamento são da competência da Câmara Municipal e não é uma área delegável no Presidente. Não diz isso, Sr. Presidente, desculpe lá, mas não é isso que diz. Eu estou a ler. Mas, de qualquer forma, eu não vou discutir isso, porque não vou aqui discutir qualquer... Portanto, o que eu acho é que, então, devem ser aclaradas as competências da Câmara Municipal, as competências que a Câmara Municipal delegou no Presidente da Câmara. Mas são as competências... Diz assim, todas as passíveis... Exatamente. Mas pense comigo, se faz favor. Se tem competência para aprovar uma operação de loteamento, como é que não tem competência para aprovar uma alteração? Desculpe, eu estou a ler a lei. E a lei, de facto, fala nas competências que são delegáveis no Presidente da Câmara. Teria muito para falar sobre isso. Esta não é. Esta é da restrita competência da Câmara Municipal. Está aqui? Se quer que eu leia? Não é possível. Pronto. Muito bem. Sim, senhor. Então, vou pôr à votação. Quem vota contra? Sr. Presidente, desculpe lá. Eu não vou votar este ponto sem saber sequer... É assim, isto diz, alvará número tal. Eu não tenho que saber onde é que fica, o que é, o que é que não é. Aliás, acho estranho porque tanta insistência em vir aqui. Isto é uma alteração, de facto, tão simples, como diz, e bem, é um comércio para passar para comércio, serviços e hotel. Portanto, eu nem sequer sei onde é este alvará de loteamento, não sei qual é o lote, não tenho uma planta. Da próxima vez que venham loteamentos destes, tem que vir, no mínimo, com uma planta de síntese associada. Porque senão vou ter que pedir aos meus serviços para poder ver o processo. Quer dizer, isto é um transtorno. Pronto, eu não me quero armar em ditador, eu se quisesse punha já esta votação, mas como a senhora não viu planta, eu vou adiar mais uma vez este ponto para a próxima reunião de Câmara. Sim, senhora. Sr. Presidente, mas eu gostaria de dizer o seguinte, o que a senhora vereadora teve acesso é o mesmo que nós também tivemos acesso, por acaso nem tive possibilidade de ir consultar nada mais, mas existe, por isso é que temos que enviar mesmo com um tempo de antecedência. Esta, por acaso, já é a segunda vez que vem à Câmara, portanto, já há um mês que isto anda aqui para ser agendado e os documentos estão disponíveis no serviço e a senhora tem dispensa para poder consultar. E, portanto, eu acho é que estamos aqui a adiar um processo. Eu fiz fé no que estava aí escrito, é um lote aqui junto ao pavilhão, eu consegui chegar lá, lendo a informação, e há um lote ali abandonado há não sei quanto tempo, e que, com certeza, no loteamento tinha um fim, que era o quê? Que era comércio? Sim. Era comércio, e agora quer-se alterar para serviços. Não fui ver o processo. Parece-me que é daquelas coisas que nós podemos decidir. O técnico diz que está tudo em conformidade e que esta alteração tem que vir à Câmara. Portanto, às vezes, não pensem que nós estamos aqui numa posição dominante ou que temos outra informação. Não sei se o meu colega viu, mas eu também não vi mais nada. Pronto, mas eu não quero que a senhora vereadora vote uma situação que não está por dentro. Não me quero armar em ditador. Este assunto podia ter sido votado já. Penso que não é urgente, pode esperar para que a senhora vereadora veja a planta. Sim, senhor. Muito bem. Sr. Presidente, obrigado. Mas é assim, essa vereadora diz já, é o lote ali ao pé, é assim, isto diz urbanização Castro Marim Sol. Eu posso ter uma excelente memória, mas eu não tenho que saber onde é que ela fica. Alvará de loteamento 4.992. Também posso ter uma excelente memória, mas não sei qual é. Portanto, é assim, não tenho dados. Não tenho. Eu sei lá qual é o loteamento. E eu gosto de votar com consciência. Sim, senhora. E eu gosto que a senhora vereadora vote com consciência. Não gosto de coisas inconscientes. Muito bem. Passamos então ao ponto número 235, renovação do cartão do idoso. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. 236, renovação do cartão do idoso, extensão da aplicação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 237, cartão do idoso, indeferimento
também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 238, novo cartão do idoso, também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 239, empreendimento turístico Verde Lago, levantamento da suspensão da comunicação prévia do lote 23. Alguma dúvida em relação a este ponto? Sim, Sr. Presidente. Tenha mandado, Sr. Vereador. Olha, sem querer sair da página, já não sei onde é que está aqui as informações. Se alguém me puder vir aqui ajudar, pôr aqui no computador. Em relação a este ponto, o empreendimento turístico Verde Lago, diz aqui o ponto, diz que é levantamento de suspensão da comunicação prévia do lote 23. Estou na mesma situação. Sei que é na Verde Lago, sei onde é que fica, o lote 23 não sei o que é, e comunicação prévia pode ser infraestruturas, obras de urbanização, pode ser o próprio processo do lote só. Portanto, estou aqui com muitas dúvidas. Eu saí daqui do sítio. Não sei se a senhora vereadora... Eu gostaria de ter aí o suporte nem digital. Está-me a falhar aqui. Sim, mas a senhora vereadora Rosa acredita nos pareceres dos técnicos aqui da PECAM? Sr. Presidente, claro que mas sim, eu posso falar na generalidade, porque esta especificidade está dentro de uma generalidade. Como sabem, os alvarás foram todos suspensos em 2010, penso, e tem havido um processo que é o levantamento das suspensões. Já veio aqui à Câmara e penso que com o Sr. Vereador, se calhar o primeiro, não sei, pois isto são vários, são cerca de 50, e portanto tem havido o levantamento das suspensões. Este é mais um lote desses muitos que foram pagos os alvarás à época, e portanto, tal como se informa, eu tenho que ver aqui a informação, atento ao pedido apresentado, solicitado o levantamento do efeito suspensivo decorrente da deliberação camarária de 21 de 1 de 2020, porque esta teve que se decidir novamente a suspensão porque houve um início de alteração ou uma outra alteração ao plano pormenor, e era isso que determinava a suspensão da comunicação prévia para as obras de edificação relativas ao lote 23 do empreendimento em questão. A respectiva fundamentação estamos a considerar o seguinte: encontrando-se o pedido em consonância com o parecer jurídico emitido pelo consultor externo do município, Dr. Luís Salero, no âmbito do processo tal de 2005, alterações ao alvará de loteamento, segundo o qual cabe ao promotor solicitar o levantamento das suspensões relativas às comunicações prévias que entender, sendo que apenas as que se mostram compatíveis com a nova proposta do plano deverão merecer o deferimento, tendo a suspensão sido aprovada com fundamento na necessidade de alterar aqueles projetos de modo a adequá-los às novas injunções do plano. Nós temos, à época, alguns já há 3 anos ou 4, eu também vou perdendo assim a noção exata do tempo, levantámos algumas suspensões que nada tinham a ver com a alteração ao plano pormenor. E agora ainda existe uma alteração ao loteamento em curso e que também não permite levantar todas as suspensões. Este não conflituando, e eu fazendo fé no que os serviços estão aqui a informar, este não conflituando, pois é meramente levantar e aceitar o pedido do requerente. Tenha vontade, Sra. Vereadora Rosa. Já agora gostava de ser esclarecida. Portanto, a suspensão foi efetuada, foi registada em 2020, segundo diz aqui, certo? Estaria numa fase de quando o Presidente quando não havia maioria na Câmara, ou não? Já tinha maioria? Eu não estou aqui, eu hoje estou para fazer contas, está difícil, mas 21 de janeiro de 2020. Então, vamos voltar um bocadinho atrás, se o Sr. Presidente me permitir. A suspensão foi declarada a algures para 2010, ou 12, costuma-se dizer, noutros tempos. O fundamento não sei, não acompanhei, mas terá sido liberada a suspensão dos alvarás. E o fundamento foi o quê? Não é o promotor quando quer que pede a suspensão. Isso sabe melhor do que eu e dá-me muitas lições, se quiser. Portanto, houve um fundamento que foi a Câmara iniciou uma alteração ao plano pormenor, ainda que
o interesse seja do promotor, a iniciativa é da Câmara. Logo, o promotor passou a ter um chapéu legal para pedir a suspensão. Atenção, estão os alvarás, estão os prazos a decorrer, mas eu não posso executar porque a senhora da Câmara vai iniciar uma alteração ao plano pormenor que pode conflituar com os meus alvarás e eu peço a suspensão. Formalmente é assim que se passa. É que saibamos que na prática isto é tudo concertado e são ponderados os interesses públicos acima de tudo. Entretanto, iniciou-se outro processo de alteração ao plano pormenor. Para quê? Para tirar o campo de golfe, para reduzir o impacto daquele hotel que era 3 pisos acima da cota a contar da estrada, ali, mais ou menos ao nível da estrada da Praia Verde, e estas foram as 2 grandes alterações, e corrigir uma partezinha ali da RAN, a Reserva Agrícola Nacional, mas as grandes alterações foi retirar o campo de golfe. E aquela alteração que iniciou em 2012 não consagrava esta alteração que se cria agora. Então, exonerou-se, fechou-se o processo da alteração de 2012 e iniciou-se outro processo. Como as outras suspensões estavam agarradas à primeira alteração de 2012, era normal que agora, com o início da elaboração formal da alteração a este plano pormenor em 2019, 20, agora não me lembro, não sei precisar a data, teve que se deliberar a mesma coisa, é o mesmo fundamento. Manteve-se o fundamento e deliberou-se novamente as mesmas suspensões. No fundo, foi dar cobertura a suspensões que caíram com o início de uma alteração ao plano pormenor, seguida a uma outra de 2012 que nunca tinha tido fim. É só isso. E neste momento o plano pormenor já está alterado, já está aprovado e há condições para levantar as suspensões naquilo que não for conflituante, porque há o plano pormenor e ainda há uma operação de loteamento. E essa operação de loteamento, essa ainda não está aprovada. E ainda há partes que ainda não conseguimos levantar as suspensões. Claro que o empreiteiro gostaria de já poder entregar o hotel e essas coisas todas, que é o lote do hotel, por exemplo, ainda é um dos que ainda não foi levantado o alvará. É só isso. Ainda virão outras suspensões, o levantamento de outras suspensões. Mais alguma questão, Sra. Vereadora Rosa Nunes? Sim, Sr. Presidente. Estou cada vez mais baralhada. Estas suspensões são suspensões de quê? De prazos para se realizar as obras? Sim. Sendo suspensões de prazos, desde 2012 que temos uma suspensão de um prazo. Então houve alteração do processo, não houve? Acabou de dizer que não se conformava com o plano, depois alterou-se o plano, ok? Então os projetos já estavam de acordo com o plano que foi alterado agora? Não tenho elementos. Realmente isto é lote 23, empreendimento em questão. É o quê? O que é que se vai lá fazer? Senhora Vereadora, qual é o prazo? Senhora Vereadora. Suspendeu desde 2012 o prazo. Depois, em 2020, volta a suspender. Há pouco dizia que já podia entregar um hotel. Assim, está suspenso, não está suspenso, está em execução? Sr. Presidente, tenho muitas dúvidas, preciso ver o processo, sim, assim não chego lá. Senhora Vereadora Rosa Nunes, a lei permite-lhe que, aliás, tem não sei quantas horas por semana que dispensadas do seu serviço para se inteirar destes pontos todos. Os serviços técnicos da Câmara têm indicações minhas para facilitar toda a informação que a queiram. Portanto, a senhora Vereadora tem, antes das reuniões de Câmara, tem essa oportunidade. Quer dizer, agora vir para as reuniões de Câmara com essas dúvidas de carácter técnico, meu Deus. Mas, de qualquer das maneiras, eu, como não sou de nenhum ditadorzinho, podia pôr isto à votação já, mas não quero que a senhora vote sem estar bem documentado. Eu não sei se isto tem alguma urgência, se não. Se tiver urgência, votamos já hoje. Se não, a gente espera. Sr. Presidente, eu acho que isto é uma formalidade que já temos tomado outras decisões aqui na Câmara
E a senhora vereadora está a fazer que não entende, mas ela entende disto muito mais do que eu. E, portanto, parece-me que há condições, pode não saber objetivamente onde é que é o lote fisicamente, eu também não sei, não sei dizer é ali, é acolá. Eu preocupo-me em saber o que é que está no plano pormenor e preocupo-me em confiar nas informações que os técnicos mandam aqui para a Câmara, porque se andamos aqui a esmiuçar, a inspecionar tudo o que os técnicos fazem, a gente não faz mais nada. Portanto, eu acho que todos nós devemos em consciência saber o que está a ser alterado. Eu estou-lhe a dizer que não é, há muitos lotes, e os prazos estão a decorrer de forma diferente em cada lote. Há lotes que não há motivo nenhum com a alteração do plano pormenor que agora acabou, não havia motivo nenhum para que o prazo pudesse continuar. Há outros que dependiam do plano pormenor, que a iniciativa era nossa. Portanto, isto não sabe mais disto do que eu, não há aqui nada que confundir. Isto é um levantamento de um prazo de uma coisa que é um direito do promotor. E é assim, Sr. Presidente, a Sra. Vereadora não terá culpa nisso, mas isto já, os prazos em tudo o que é urbanismo, o rigor destes processos, isto já chega, já ultrapassa tanto aquilo que é a compreensão, às vezes, da própria iniciativa privada, que eu acho que não havia necessidade de retirar, se não entenderem isso como uma atitude de arrogância. Muito bem. Venha a mudar, Sra. Vereadora Rosa. Não, aqui não está em causa qualquer atitude de arrogância nem consideração disso em relação ao Sr. Presidente, ou à Sra. Vereadora, ou quem quer que seja. Aqui o que se trata é de eu querer saber o que é que estou votando. E quando o Sr. Presidente diz que eu tenho, de facto, dispensa, depois tenho, ainda por cima, não preciso de picar pontos, portanto, claro que tenho dispensa, mas eu sou uma pessoa responsável e quando lhe pedi no início que estas reuniões de Câmara passassem para as 3 da tarde, a ideia era mesmo ter uma manhã para estar aqui e depois à tarde para não estar a prejudicar o meu serviço. Porque é assim, nós temos trabalho, eu não trabalho na Câmara Municipal de Castro Marinho, trabalho noutro local que toda a gente sabe e sou muito responsável quando trabalho. Portanto, eu gosto pouco de andar a faltar. É uma coisa que eu não faço. Não vou à pesca, não vou jogar futebol, sou uma pessoa que trabalho e dedico-me a 100%. Isto para dizer o quê? Como fui eleita em Castro Marinho, tenho direito e tenho um dia dedicado precisamente a Castro Marinho. E é depois desta reunião que eu depois vou ter que poder ver os assuntos, o que não está certo, porque eu não vou vir cá um dia antes, para depois vir no outro dia, portanto, a interromper. Pronto. Mas isto é uma questão que cabe-me a mim gerir e que eu farei da melhor forma, para não prejudicar nenhum dos conselhos. Agora, digo-lhe mais. Quando passamos à era digital, que isto deixa de haver papéis, porque antes havia papéis, e os papéis chegavam, a gente via, vinhamos à Câmara, víamos os papéis, os documentos todos, estavam-nos postos numa salinha para nós termos acesso, estavam aos papéis, portanto era assim que funcionava. Agora passamos à era digital, então se passamos à era digital, temos que colocar para que todos nós saibamos o que estamos a fazer, inclusive a Sra. Vereadora está a dizer que não tem aqui elementos que lhe deem possibilidade de me responder às minhas questões e de facto não tem, portanto tem a mesma coisa que eu, tem uma informação e uma proposta. Eu não tenho uma planta para saber o que é, eu não tenho elementos, eu não estou a duvidar aqui de ninguém. O Sr. Presidente diz, não confio nos técnicos da Câmara. Claro que confio nos técnicos da Câmara, porque os técnicos farão o seu parecer da melhor forma que sabem. Agora, eu, neste caso, não são questões técnicas que eu estou a levantar, são questões, eu estou a votar aqui como política. E como política, tenho dúvidas. E tenho todo o direito a tê-las. Se a vereadora diz que não, que eu sei muito bem o que estou a votar. Não sei, porque isto não está claro, não diz quando é que acabou o prazo, há bocado falou-me em 2012, aqui não fala 2012, está suspenso, não está suspenso, começou, iniciou. Esta informação não está totalmente clara. Pronto. A senhora vereadora é livre de ter as dúvidas todas, aliás, depois dos esclarecimentos todos, é livre de continuar a ter as dúvidas todas e é esclarecida e continua a ter as dúvidas todas e volta a ser esclarecida e volta a ter as dúvidas todas, é livre disso tudo, aliás, pensava eu que 4 horas à quarta são 4 horas, também são 4 horas à quinta e 4 horas à terça, mas pelos vistos 4 horas à quarta são diferentes. De qualquer das maneiras, bem, eu penso que não estou a ser arrogante nem um ditadorzinho se puser isto à votação. Quem vota contra este ponto? Quem se abstém? Sim, senhor. Aprovado com 2 abstenções. O ponto número 240, exercício de direito de preferência, Rua 26 de Janeiro,
Isto é no sentido de não optar pela preferência. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 241, ação social escolar. Isto tem a ver com o financiamento das refeições do primeiro e segundo ciclo e de pré-escolar. 100% para o escalão A, 50% para o escalão B. Portanto, alguma dúvida? Pode-se pôr à votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 242, abertura do procedimento com recursos à mobilidade para recrutamento do assistente operacional e equipamentos escolares. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 243. A senhora vereadora quer falar sobre este ponto? Contratos de programa a celebrar com os clubes. Eu gostaria de propor uma alteração à proposta para retirar da deliberação o apoio à Associação de Pesca, ao Clube Motar e à União Desportiva de Castro Marinense. O motivo é simples. À data da proposta tem que ser verificados alguns pressupostos e não conseguiram os serviços até hoje reunir duas certidões que cada uma destas associações precisava estar presente. E para não incorrermos em nenhum erro, se concordarem, retiramos estas 3 associações e voltamos a trazer na próxima reunião. Muito bem. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 224, Mercado Municipal da Altura. Desculpe. Tenha mandado, Sr. Vereador. Votamos o que, afinal? A proposta da vereadora. Que irá vir à próxima reunião. Não. Estes 3 pontos. Estes três. Pronto, o de Castro Marinense não está e os outros 2 também não. Retira os 3 e é aprovado. Sim. E os outros estão todos em condições? Está todos os elementos? Sim. Ok. Portanto, pode-se para a votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta número 244, Mercado Municipal da Altura, taxa de ocupação. A redução, isto tem a ver com uma redução nos meses de inverno até abril, não é? De 50% e 25%. Portanto, alguma dúvida? Pode-se para a votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Está fim da ordem de trabalhos. Quem é que na assistência quer intervir? Se o Sr. Paulo Pedro tem abandonado. Ora, bom dia. É o seguinte, eu vou começar por dar os parabéns aqui ao Sr. Presidente, mas enfim à Câmara, porque no que diz respeito a estas reuniões, as intervenções do público são gravadas, são publicadas na internet, não são censuradas, portanto isso é agradável e louvável. E era bom que as outras câmaras fizessem o mesmo, para dizer a verdade, e considerando a tecnologia que neste momento nós usamos, que é barata e disponível, não há razão para que isso não aconteça. Dito isto, aqui há 15 dias o doutor disse que o Paulo Pedro diz que eu sou um fascista, uma coisa assim. Ora bem. Se for fascista, chama-me ditador ou qualquer... Não, eu não disse nada disso. Não, está gravado, pode verificar. Que ouvi mal, Paulo Pedro. Okay. Ora bem, eu não me chamei fascista, não. Acho que não é fascista. Aliás, já que estamos com a mão na massa, se quiser saber, acho eu que o doutor é um social-democrata. Obrigado. Eu até acho que se vivêssemos no princípio do século XX, não destoaria da segunda internacional. Na terceira e quarta não, mas na segunda acho que não ficava lá. Sabe que no meus tempos de faculdade eu fui do MRPPP, fui um revolucionário. Sim? Foi. Então ficava na terceira internacional. Usava uma barba grande e cabelo grande. Ok. Ainda andei nas lutas. Ok. Então também podia ficar na terceira internacional. Lá estaria bem. Bom, agora, a situação é esta. Eu fiz aqui umas intervenções e estava com a intenção de fazer mais, porque tenho mais algumas coisas para dizer, mas algumas pessoas que eu prezo e que, enfim, que respeito, aconselharam, no fundo, o doutor disse, depois vamos falar, a senhora engenheira também, vamos falar, pronto, para aceitar, digamos, a proposta de diálogo. No fundo é o que está previsto na lei. O que está previsto na lei é que as entidades administrativas do Estado devem colaborar com as IPSS, a IPSS com o Estado, a começar pela Constituição.
Bom, mas pronto, essas pessoas que eu considero, entre os quais está aqui o vereador Luís Guilhermino, acho que não estou a fazer nenhuma confidência, aconselharam-me a que, pronto, vamos falar. Então, nesse sentido, pronto, vamos falar, vamos ver se as coisas correm, pronto, como eu acho que devem correr. Ok, vamos tentar pelo menos. Pronto, basicamente era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Ok, Paulo Pedro, agora faço uma confidência, não sei. Eu, na sexta-feira, fui fazer uma intervenção à Universidade do Algarve e, por acaso, veio ter comigo a diretora regional da Segurança Social, a doutora Margarida Flores. Por acaso eu não, aliás, faço questão de não contar nada daquilo que ela me contou, mas eu não gostei daquilo que ela me contou, do que diz respeito à instituição que estamos a falar. Pronto, mas de qualquer das maneiras penso eu que ela ficou de vir cá para se conversar e tal. Aliás, e até me falou se eu conhecia alguém que pudesse fazer a ponte, e eu indiquei o nome do Luís Guilhermino, que eu penso que é seu amigo, e que, portanto, eu fiquei com a ideia que ela iria falar com o Luís Guilhermino para falar consigo, e pronto, não. Agora, não adiante mais, porque foi uma conversa particular, e não, conforme imagina, não vou estar aqui a falar de conversas particulares. Sim, senhor. Mais alguma questão? Agradeço a presença a todos, dou por encerrada esta sessão. Vamos aprovar em minuto os pontos todos por unanimidade, exceto o ponto 238, Verde Lago, que ficou com 2 abstenções do Partido Socialista. É isso, não é? E o 229 que foram retirados. Muito bem. Estamos de acordo? Ninguém vota contra a minuta, ninguém se abstém. Até à próxima.